vamos entender um pouquinho melhor desse assunto que às vezes nos assusta, mas que, como tudo no mundo está sob o controle da espiritualidade, a gente precisa entender, então, por que uma coisa que tem o nome de tragédia, né, está sob o controle da espiritualidade maior. Então, você já sabe, para participar do nosso bate-papo, você já sabe, pelo chat da Rede Amigo Espírita, nosso amigo Carlos está lá, mandando as interações de vocês, ou pelo nosso WhatsApp, 98840-1055. Só mandar a sua mensagem, a sua pergunta e participar aqui na nossa conversa. Para essa conversa, hoje eu recebo Breno Henrique, que vocês já conhecem, né? E Breno faz parte do Espiritismo.net, é isso? É isso. Correto. Então, eu queria que você, antes, apresentasse um pouquinho esse trabalho do Espiritismo.net para o pessoal que está nos assistindo conhecer melhor. Pois não, Jean. Boa tarde a todos. Boa tarde aos internautas. É um prazer estar novamente aqui no Ponto a Ponto. O Espiritismo.net é uma frente de trabalho, de divulgação do Espiritismo através da internet, que existe desde a época do antigo IRC, onde as pessoas tinham grupos de discussão em torno do Espiritismo. Esse trabalho ele cresceu, ele se estruturou, e hoje ele conta com um portal, com uma frente de divulgação da doutrina, com diversos trabalhos, atendimentos, downloads de livros e palestras, artigos. Então é um portal de conteúdo espírita e que permite também um serviço de atendimento fraterno, de perguntas e respostas e de estudos da doutrina espírita em tempo real, em salas virtuais, através de um programa interativo chamado Paul Talk. Então é mais uma frente de trabalho que soma na divulgação da doutrina, não é? Porque estamos todos juntos, irmanados nessa finalidade. E eu recomendo a vocês que visitem a nossa página, que é o www.espiritismo.net. Então pronto, fica o nosso convite para mais essa ferramenta maravilhosa aí, download, sala de estudos, perguntas, às vezes tem que estar fazendo uma leitura, surgem algumas dúvidas. Até atendimento fraterno. Às vezes a pessoa se sente um pouco constrangida, até de confidenciar um problema com alguém e ali ele é guardado o anonimato, né, para ele tratar a respeito desse distanciamento, dá uma certa liberdade para que a pessoa possa, né, manifestar certas problemáticas e pedir um aconselhamento. Então, tudo baseado na obra de Kardec. Ótimo. Vocês sabem que aqui a gente recomenda aquilo que a gente vê que realmente é pautado na doutrina. Então, o Espiritismo.net é a nossa indicação de hoje, né? Então, vamos acessar e fazer parte. Mas agora, começando a nossa pauta, antes da gente entender, como eu falei no início, tudo está sob o controle da espiritualidade, né? Então, com base nisso, eu tenho que ver que está relacionado à lei de destruição, né? Que às vezes é uma lei que a gente quase não fala, a gente fala muito na lei de amor, na lei de caridade, na lei de conservação, mas a destruição, às vezes a gente esquece, deixa ela lá. Uma destruição, acho que nos assusta. Então, o que nos diz a lei de destruição? Bom, é interessante tratar desse tema, que a maioria das religiões ignora ou trata de maneira negativa. A gente vai ver que desde a mais remota antiguidade associa-se deidades ou deuses negativos ao aspecto da morte, da destruição. A gente vai ver Hades como deus da guerra, Nêmesis, Thanatos, o próprio Shiva tem um aspecto relacionado com a destruição, todos simbolizando um aspecto irrevogável e evidente na natureza de que as coisas se destruem. E Kardec não deixou à parte esse tema, questionando os espíritos. Isso está bem no livro dos Espíritos, em um capítulo nas leis morais, que é a lei de destruição. E os espíritos eles respondem diretamente a essa questão, dizendo que é necessário que tudo se destrua para que renasça e se regenere. O que nós chamamos de destruição é, frequentemente, a transformação necessária para acelerar o progresso da humanidade. A matéria, ela sofre mutações, é da natureza da própria matéria sofrer modificações, e através dessas modificações, nós que fazemos uso da matéria, enquanto espíritos, quando sofremos, né, o impacto das transformações da matéria, somos por isso impulsionados ao progresso. Então faz parte, é um dos recursos, não o único, mas é um dos recursos que a espiritualidade utiliza, é a destruição, que na verdade leiamos assim, transformação necessária para o progresso. Aí eu me pergunto, assim, do ponto de vista natural, um terremoto, ele está associado a essa lei?
Sim, porque assim como nós nos transformamos moralmente, a matéria ela sofre as transformações e esses fenômenos geológicos, climáticos, todos eles fazem parte de leis naturais muito bem estudadas e estabelecidas através das ciências naturais, não é? Como a geologia, a física, a sismologia, que se debruçam sobre esses fenômenos, descrevem esses fenômenos muito bem, que fazem parte da ordem natural das coisas. Então, a Terra, como sendo um planeta, e como todo planeta ele passa por um ciclo de transformações, e ele tem o seu ciclo de existência até mesmo o seu fim. Porque esse planeta, da forma como ele existe, ele não existirá por toda a eternidade, né? Os planetas, como as estrelas, eles têm o seu ciclo, eles têm o seu período de existência e passam a inexistir. Mas o importante nessa afirmação é de que, para o Espiritismo, o mundo, a existência primordial, é a existência espiritual, da vida no mundo espiritual. Essa é a nossa casa primeira, vamos dizer assim, não é? O nosso lar primeiro. Aqui nós estamos de passagem. Estamos aqui vivendo uma experiência na matéria, transitória, passageira. E aí, em algum momento, os nossos corpos eles sofrem essa transformação da aparente destruição, assim como o planeta, dentro da sua escala de tempo geológica, vai passando por suas transformações, as acomodações das placas tectônicas e até um determinado fim, que não sabemos o quão distante está, não é? Que pode ser pelo seu ciclo natural, até por catástrofes maiores como as que já atingiram a Terra ao longo da sua história geológica, como, por exemplo, os meteoritos, né, que levaram à extinção, por exemplo, de grande parte dos dinossauros. Tudo isso é suscetível de acontecer num mundo de provas e expiações, num mundo ainda muito material que está em constante transformação. Então faz parte, sim, da lei de destruição, está tudo inserido dentro dos planos divinos, né, da natureza, e tendo essa compreensão, nós observamos mais nesse ponto como a doutrina espírita ela segue passo a passo com a ciência, mostrando que aquilo que a ciência desvela, aquilo que a ciência explica, são as leis também divinas, estabelecidas desde toda a eternidade para a natureza. A gente falando assim, aí parece que já que está tudo sob controle, tudo faz parte do processo natural, então não existe fatalidade. Ou existe? O que a doutrina espírita nos diz sobre a fatalidade? A fatalidade, dizem os espíritos, em O Livro dos Espíritos, só existe nas escolhas que nós realizamos antes dessa encarnação, dessa existência, para o gênero de vida, o gênero de provas que nós vamos ter. Podemos também assim dizer, nós somos livres para plantar as nossas ações, temos a liberdade de plantá-las, mas a colheita e a consequência desse plantio é obrigatória. Ela virá a colheita ou de uma maneira positiva, resgatando os nossos equívocos do passado pela prática do bem, e essa é a proposta espírita, que nós nos adiantemos na ação do bem, ou esse resgate virá na forma, às vezes, de expiações cruéis, quando somos renitentes no erro, que é o recurso da dor que a divindade se utiliza para transformar as nossas más aptidões. Então, sim, a fatalidade ela existe nesse aspecto, de que, por nossas escolhas passadas, somos acometidos por determinadas sortes, não é? Parece que uma má sorte, ou um determinado gênero de prova, parece perseguir uma pessoa, seja com uma dificuldade financeira, ou com um determinado problema de saúde. Parece que para aquela pessoa, não importa o que ela faça, ela sempre tem aquele problema. E quando ela se livra por um lado, ele parece surgir por outro aquele problema. Frequentemente, isso está relacionado com um gênero de prova que aquela pessoa escolheu para aquela existência, tendo consciência das suas necessidades de resgate do passado, ou mesmo por uma expiação imposta por essas condições. Nós já temos a nossa primeira interação, aqui a Daniela Ribeiro ela colocou o seguinte: é necessário que tudo se destrua para que haja transformações. É como os nossos sofrimentos acontecem para que cresçamos. Justamente. Assim como na matéria se transforma, às vezes, vamos dizer, a destruição moral, no sentido daquelas dores que parecem nos desestruturar, não é? Que nos acometem a vida, essas dores elas são renovadoras no sentido da nossa perspectiva, de abater o nosso orgulho, de termos consciência da nossa fragilidade, da nossa condição humana.
não é? De redefinirmos os nossos planos, as nossas diretrizes, traçarmos novos caminhos quando estamos por sendas equivocadas na nossa existência. Então, o sofrimento, ele muitas vezes é um alerta que a natureza nos oportuniza para que nós façamos as devidas correções na nossa existência física, no traçado da nossa vida. Até quem diga que algumas tragédias vêm para que o povo deixe a sua indiferença, porque no mundo corre-corre, as pessoas não se olham mais, as pessoas não conversam mais, e às vezes quando acontece uma coisa dessa, você deixa de ser indiferente ao outro, você se disponibiliza a ajudar, você se coloca em ação de amor mesmo, né, para ajudar aquelas pessoas que aquilo lhe toca. E às vezes a gente precisa de uma tragédia para que o amor, né, floresça dentro da gente. Certamente, como nós temos dito, a divindade ela encontra outros meios também de nos promover o progresso e de nos despertar a razão. E esse é só um dos recursos para acelerar o nosso progresso. E apesar dos aspectos negativos de uma tragédia, a dor que isso provoca, principalmente entre os familiares que permanecem aqui na Terra, os familiares daqueles que se foram através dessas tragédias, apesar de todas essas consequências, Deus não permitiria, na ideia de um Deus justo, soberanamente justo e bom, que algo acontecesse tendo apenas uma finalidade má, ou que tivesse apenas aspectos negativos. Quando Deus permite que algo aconteça, por mais estarrecedor que isso nos pareça, por mais doloroso que isso nos pareça, e por mais que tenha de fato aspectos dolorosos, aspectos sofridos, mas haverá aspectos positivos para promover o nosso avanço e o nosso progresso. Pior seria acreditar que não existe um propósito nesses acontecimentos. Seria muito mais cruel achar que Deus é indiferente, ou simplesmente que Ele não existe, ou que não se importa conosco. E que isso acontece por acontecer, ou por algum mistério que não se sabe porquê. Essa ideia não é condizente com a de um Deus soberanamente justo, bom e misericordioso. É preciso, então, a doutrina espírita lança luz sobre essas questões, mostrando que Deus ele nem é indiferente, ele nem está ausente nas nossas existências, e de que as coisas não estão simplesmente na mão do acaso, da má sorte, e de que ele é previdente, de que tudo está dentro de uma engrenagem maior, que às vezes, do ponto de vista acanhado dessa existência física e material, não compreendemos esse grande mecanismo cósmico. Observamos apenas o aspecto da destruição imediata do corpo. Mas, como nós temos dito desde o início, somos seres espirituais. Somos seres que estamos passando uma experiência transitória pelo corpo. Tem até uma coisa interessante, Giane, eu pesquisei antes de vir aqui, considerando o tema. Você sabe mais ou menos, em média, quantas pessoas morrem por dia? Não. Todos os dias. Já fez, a gente sempre faz essa pergunta, a gente vai no Google e coloca, né? Se vocês forem lá pesquisar, vocês vão ver que, em média, no mundo, por dia, morrem naturalmente, assim, todos os dias. Claro que isso é uma média, não é? Isso vai variar. Cerca de 147 mil pessoas por dia. 147 mil aproximadamente. Você sabe quantas nascem? Cerca de 211 mil pessoas por dia no mundo. Então veja que coisa interessante. Se nós pegássemos todas essas pessoas, essas 147 mil pessoas que falecem todos os dias, que desencarnam, que vão para o mundo espiritual todos os dias, e reuníssemos em um único lugar, teríamos uma grande tragédia. E no entanto... Em proporções jamais vistas. Em proporções jamais vistas. E no entanto essa tragédia acontece todos os dias, que na verdade não é uma tragédia, faz parte do ciclo natural de nascimento e renascimento. Faz parte de um ciclo natural da vida. Quando acontece que essas desencarnações ocorrem em um ponto onde um grande número de pessoas está reunidas, isso chama naturalmente a nossa atenção, a nossa empatia com relação ao sofrimento dessas pessoas, e isso nos choca profundamente. Porém, não devemos enxergar a morte, a partida para o plano espiritual, como um castigo. Porque todos nós passamos por essa transformação. Frequentemente, a desencarnação é mais uma libertação para uma condição de vida melhor, de mais alegria e de mais felicidade do que aquela em que nos encontrávamos aqui na Terra. Então, essa destruição que nos causa horror por causa do nosso instinto de conservação, nós temos um instinto de preservação de nós mesmos. E se nós não nos preservássemos, destruiríamos os nossos corpos, né? Recorreríamos ao suicídio frequentemente, sempre que a gente passasse por uma dificuldade.
Já pensou se a gente não tivesse esse instinto de preservação? Na primeira dificuldade, as pessoas escapariam, fugiriam, não é? Pela tentativa, pela ilusória saída da morte, porque a morte não é saída para ninguém. A morte não faz o que a vida não fez. Os problemas, eles antes se ampliam no mundo espiritual quando a gente foge através do equívoco do suicídio. Mas o instinto de preservação evita que a maioria das vezes nós tentemos fugir das nossas provas e das nossas dificuldades pela porta do suicídio. E assim permanecemos aqui o tempo necessário para passarmos pelas experiências, pelos resgates, pelas provas e pelas expiações necessárias para progredirmos, para avançarmos nessa caminhada evolutiva. Então vamos à nossa próxima pergunta. Eu sei que tem umas interações, mas em sequência eu passo para você. Com relação a essas tragédias, a gente vê as inundações acontecendo, tsunamis, né? Uhum. Que eu me lembro que quando eu era criança, eu nunca tinha ouvido falar de tsunami. Eu vi falar de tsunamis nos dias desses, né? Depois das últimas grandes tragédias por causa de tsunami. Então, muito vem se discutindo sobre a natureza, sobre o meio ambiente, sobre a questão da preservação e a nossa responsabilidade. E as causas desse descuido ao longo do tempo que a gente vem descuidando do planeta Terra, e ele diz que essas tragédias podem vir a acontecer, né, aquecimento, aumento das águas, inundações podem vir. Aí eu pergunto a você, se você diz que tudo faz parte do processo natural, e se a nossa ação tem uma influência, então qual é de fato a nossa responsabilidade? Nós temos ou não temos culpas nessas tragédias que podem vir a acontecer ou que já vem acontecendo? Vejamos o seguinte, a questão da participação do homem no agravamento das questões climáticas é um tema muito polêmico nos meios científicos e acadêmicos. Eu digo porque na minha atuação profissional eu também sou da área de meio ambiente e eu vejo e acompanho essas discussões. Então não existe de fato, nem nos meios científicos, um consenso absoluto sobre a ação do homem ou a proporção da ação do homem sobre o agravamento das questões climáticas. Mas a maioria, pelo menos, dos cientistas concordam hoje que a ação humana ela tem acelerado determinados processos como o aquecimento global. Vamos entender que a Terra ela passa periodicamente por ciclos de resfriamento e de aquecimento naturais. Porém, com a emissão exagerada de carbono na atmosfera e de outros gases responsáveis pelo efeito estufa, acredita-se que o homem está acelerando esse processo além, vamos dizer, do ritmo natural e comprometendo a sua própria existência e a sustentabilidade dos recursos necessários para a sobrevivência da nossa sociedade. Afinal, o nosso modelo de vida, no aspecto ambiental, ele é insustentável. Disse que se nós vivêssemos o modelo padrão de vida dos nossos irmãos norte-americanos, nós precisaríamos de 3 ou 4 planetas Terra para manter de recursos naturais esse estilo de vida. E, no entanto, nós só temos um planeta Terra, pelo menos por enquanto, né? Estão falando aí dos exoplanetas, mas por enquanto o que a gente dispõe é de um planeta. Então, de fato, assim, já é quase um consenso, eu diria, né? Grandes e respeitáveis cientistas têm falado do aceleramento do processo de aquecimento e do agravamento das instabilidades climáticas por conta da ação do homem, principalmente no que se refere ao derretimento das calotas polares, né? O consequente aumento do nível dos oceanos. Esse aquecimento também ele vai provocar mudanças ecológicas em todo o planeta, não é? Mudanças drásticas na questão climática, como secas e temperaturas elevadas como nunca alcançamos historicamente, assim como temperaturas baixas no inverno e precipitações e inundações como nunca tivemos historicamente, ou seja, passamos aos extremos, tanto do calor excessivo quanto do frio excessivo. Assim como furacões cada vez mais agressivos, cada vez mais destrutivos, né? Tornados. Agora mesmo a gente comentava a respeito do sul do país, né? Onde a gente começa a observar a frequência de determinados tornados com uma intensidade que historicamente nunca havia sido registrada. Então acredita-se de fato que somos responsáveis pelo agravamento dessas condições, né? Por conta do nosso estilo de vida, que não muitas vezes, quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, e na lei de conservação, que precede a lei de destruição, fala-se sobre o necessário e o supérfluo. E a nossa sociedade é a sociedade do supérfluo, não é? E do desperdício, diga-se de passagem.
É uma sociedade que, por desperdiçar e por consumir muitos recursos naturais, também polui muito o meio ambiente. E essa poluição terá suas consequências. A natureza, dentro do mecanismo das leis naturais, ela devolve aquilo que lhe é dado. E nós sofreremos, e já estamos sofrendo, as consequências desses desmandos com a natureza. Verdade. Então vamos às nossas interações aqui. O Cássio Butrico diz o seguinte: a Terra está sempre em renovação e nós fazemos parte dela, nos renovamos. Exatamente, né? A gente também tem que se renovar. Claro. E teve uma pergunta aqui, que a pessoa não se identificou, mas é o seguinte: no caso das tragédias, por que Deus permitiria que alguém desencarnasse sob condições tão sofridas? Muito bem. É difícil para a gente focalizar o aspecto da desencarnação com o desprendimento que os espíritos superiores apresentam quando eles tratam do assunto nesse capítulo da lei de destruição, enfatizando o fato de que somos seres espirituais e de que a desencarnação bem pouco importante é dentro do plano da evolução nossa enquanto espíritos. A questão do gênero de desencarnação, ela pode afetar momentaneamente a condição que chegamos no mundo espiritual. A desencarnação brusca, que frequentemente é uma prova, ela causa um certo tormento, um certo período de adaptação mais dificultoso, mais difícil no mundo espiritual, porque a pessoa rompe os laços que prendem o corpo ao perispírito, e essa ruptura ela é traumática. E quando quem desencarna por esse gênero de desencarnação brusca, de fato passa por um período de perturbação, mas isso também é variável conforme o seu grau de evolução, o seu estado de espírito. Eu costumo dizer o seguinte, que eu pergunto às pessoas: qual você acha que é o pior gênero de morte? Se é queimado, afogado ou qualquer, e as pessoas geralmente dizem: não, eu acho que é afogado, eu acho que queimado é o mais terrível de todos. Eu digo: o pior gênero de morte é aquele que você desencarna com a consciência perturbada, a consciência de culpa. E o melhor gênero de morte é aquele que você desencarna ciente de ter cumprido com o seu dever aqui na Terra, com a consciência tranquila. Muitos mártires da época dos cristãos, antes de serem devorados pelas feras, a própria Joana d'Arc narra os biógrafos espirituais, antes de ter seu corpo consumido pelas chamas, tiveram seus espíritos afastados dos seus corpos para não sentirem as dores do fogo que lhe consumia ou das feras que devoravam seus corpos. Tamanho era o estado já de elevação espiritual atingido por esses espíritos. Então, às vezes o espetáculo do gênero de morte é horroroso para nós que estamos aqui na Terra e contemplamos isso do nosso ponto de vista, do instinto de conservação. Mas não sabemos de que forma aquele espírito está vivenciando aquela passagem. Pode ser que ele nem esteja presenciando aquele momento da destruição do seu corpo, que por acréscimo de misericórdia e de acordo com o seu merecimento, ele pode ser afastado no momento desse sofrimento. Isso, claro, enfatizando que depende muito do estado evolutivo de cada um. Para alguns que passam por uma desencarnação traumática, isso pode representar uma prova necessária e que pode ter sido inclusive pedida por ele antes de encarnar aqui na Terra, por necessidade de resgate de erros e desvios do seu passado. Com relação ainda às tragédias, às vezes a gente quer correlacionar os acontecimentos. Então, levando em consideração as pessoas que morreram na tsunami, digamos que entre aquelas pessoas tivessem ecologistas, pessoas que tivessem uma preocupação, tivessem seus cuidados, tivessem uma vida voltada a esse cuidado com o planeta Terra. Ou seja, elas não teriam agredido a Terra, a natureza, para que fossem vítimas dessa fúria da natureza, como a gente costuma dizer. Então, qual a relação dessas pessoas que às vezes não têm culpa, né, não deixaram de fazer a sua parte, mas sofrem as consequências? Veja que interessante. É uma questão muito sensata, né, que Diana nos coloca. Mas vamos observar o seguinte, vamos observar um exemplo como o de Chico Xavier. Chico foi uma pessoa que teve toda a sua existência dedicada à prática do bem e da caridade. No entanto, ele foi acometido por muitos sofrimentos físicos e até mesmo morais pelas provas difíceis que ele passou nessa existência. E a gente pode perguntar, o que é que Chico fez, ele que só se dedicava ao bem e tudo isso? Porém, a gente tem que observar o seguinte, que frequentemente aqui na Terra, muitos espíritos bons, a gente observa que sofrem
por determinadas condições, e outros que são tidos como maus, ou que transitam na esfera do mal momentaneamente, parecem se safar e parecem estar muito bem, obrigado. Isso causa uma certa revolta. As pessoas até dizem, se fosse um homem de bem, teria morrido. E fulano que é ruim escapou. Vaso ruim não quebra. As pessoas costumam dizer assim. Frequentemente, aqueles que são bons, que estão passando por um momento de sofrimento, eles estão chegando no momento último do seu resgate. Veja bem, eles já passaram talvez no passado pelo erro, pelo equívoco. Se conscientizaram desse equívoco. Começaram a trabalhar no bem. Porém, talvez a soma dos seus esforços no bem, ele escolheu também um gênero de desencarnação, um gênero de prova para acelerar esse resgate, essa passagem, né, por essa fase de engrandecimento. Então, quando a gente olha para um homem de bem, que ele passa por uma dificuldade, por um sofrimento, devemos pensar assim, ele está chegando ao fim da sua prova, do seu resgate. Ele está quitando aquele débito do passado. Ele está passando pelo processo necessário de aprendizado para chegar a um nível, a uma etapa de evolução superior. No entanto, aquele que parece ser mau e está se safando, ele está começando a colher o plantio das más ações, que resultará numa colheita ainda dolorosa no futuro. Então, esse sim é o verdadeiro desgraçado. É a verdadeira desgraça, que a gente não enxerga do ponto de vista das coisas humanas. Então, quando alguém desencarna numa tragédia dessa natureza, partem bons e maus. Mas, irremediavelmente, as pessoas não desencarnam por acaso. A desencarnação, assim como feitos essenciais da nossa existência, estão dentro de um plano maior da espiritualidade. E algum motivo há, porque de outra maneira, como acontece frequentemente, essas pessoas são livradas dessa tragédia por um atraso que faz perder um avião, por um acaso de alguém em um tsunami que está em alto mar e não percebe a onda que passa. Mesmo quando sofre uma tragédia, uma única pessoa que escapa de um avião que cai. Então temos tido provas frequentes de pessoas que mesmo nas condições mais adversas escapam da desencarnação. Porque a espiritualidade julga que aquele não é ainda o momento oportuno. Então nada acontece por acaso. E nem sempre o fato das pessoas serem afetadas por uma tragédia natural, significa que o seu comprometimento está relacionado com as questões de preservação da natureza. O sofrimento ele pode vir revestido de qualquer forma, desde que ele sirva para o nosso resgate e para o nosso aprendizado. Pode ser que aquela dor e aquele sofrimento esteja relacionado com outro tipo de plantio do seu passado, mas que resultou naquele tipo de desencarnação. Então, nem sempre a lei ela é pontual, linear, no sentido, eu cortei um braço de alguém, terei que ter o meu braço cortado nessa existência. Olho por olho, dentro por não dentro. É olho por olho, dentro por dentro, até porque existe a misericórdia. Nem sempre a colheita ela tem que ser dolorosa, quando nós nos disponibilizamos, quando nós nos voluntariamos ao bem. Né? Justamente essa a proposta espírita, é a de que não esperemos pela dor e pelo sofrimento para trabalhar no nosso resgate através do bem, da prática do amor e da caridade. Né? O mal, o sofrimento, ele não é necessário quando nós nos adiantamos no bem. Mas às vezes tão grandes são os nossos débitos, às vezes nós mesmos escolhemos passar por determinado gênero de prova, que mesmo nos obstinando no bem, passamos por determinadas situações difíceis e nós poderemos suportá-las, porque Deus, Ele é justo e Ele não põe fardos pesados em ombros fracos. E frequentemente afirmamos, a desencarnação é a libertação, é o fim de uma prova difícil, da prisão da matéria, que ainda estamos numa condição imperfeita, para uma condição mais livre e mais feliz, que é a vida no mundo espiritual. Temos a interação aqui, a Daniela Ribeiro diz o seguinte: na minha opinião, não é Deus que permite essa desencarnação traumática ou sofrida. O próprio ser escolhe isso para a sua evolução. Foi você... Ele pode escolher, mas pode ser também uma expiação. Nesse caso, é a espiritualidade sim que define. Porque nem sempre a gente tem condições, a gente tem condições de escolher por isso. Então, quando a gente nem quer reencarnar, né? Às vezes tem que não quer ficar aqui, é melhor. Então, acontece, não é? Como somos um mundo ainda de provas e de expiações, estamos por esse momento de transição, de estabelecimento de um mundo de regeneração, mas temos as características de um mundo de provas e de expiações e passamos justamente por isso, provas e expiações. E essa é a característica. A prova ela é voluntária. A prova nós
optamos, nós escolhemos, nos voluntariamos passar por ela porque é necessário para o nosso resgate, para o nosso aprendizado. A expiação ela é imposta por nossa renitência, por nossa teimosia no mal. É o último recurso que a espiritualidade se utiliza. Ela é sofrida de fato, mas ela é, como a gente diz, a última estratégia para que nós curvemos o nosso orgulho, baixemos a nossa fronte diante da imensidão de Deus e possamos reconhecer as nossas falhas e prosseguir adiante. A Luísa Galvão diz o seguinte: quantos de nós já fomos maus em outras vidas? Por isso o velho esquecimento. Às vezes a gente tem tanta culpa, mas não sabe, né? Aí eu digo, por que comigo, né? Frequentemente. A gente tem que pensar o seguinte, que a desencarnação, mesmo que ela venha através de uma tragédia natural, ou que ela aconteça numa ocasião natural, normal, ela nem sempre deve ser considerada como uma pena. Às vezes, determinados gêneros de desencarnação, elas são uma prova escolhida pelo Espírito. Como alguém perguntou anteriormente, porque alguém desencarna em situações às vezes tão dolorosas ou tão trágicas. Mas a desencarnação em si é um fenômeno natural. Vão bons e maus, justos e injustos. Todos desencarnaremos um dia. Às vezes a gente assiste um filme, né? E no filme o vilão ele morre no final. Como se isso fosse o pior castigo, a pior pena de todas. Ele morreu. E na perspectiva da doutrina espírita, a morte para o justo é a libertação para uma condição melhor. Então, às vezes, alguém parte porque ele cumpriu com o seu papel e com sua missão aqui na Terra. Ele é permitido, ele é agraciado, não é? Ele é dado a dádiva de partir para uma condição mais feliz, para uma condição de libertação. Quem amando alguém, gostaria que essa pessoa permanecesse na prisão? Ninguém. Não encaremos isso de maneira negativa com relação à Terra. Não é que a Terra é ruim, é um vale de lágrimas e tudo isso. Nós apenas estamos dizendo que a condição da vida espiritual ela é ainda muito mais feliz. Podemos desfrutar de uma relativa felicidade aqui na Terra. A vida é boa, a vida é bela aqui na Terra. Mas ela ainda é uma vida material muito imperfeita, quando comparada com a vida no mundo espiritual. Então, ir para o mundo espiritual, essa partida, ela é muitas vezes uma dádiva, é uma libertação. É muito mais complicado, acredite, Jeane, quando os espíritos têm de reencarnar. E esse retorno, né, para eles, às vezes é mais dolorido, temeroso e traumático do que o processo da desencarnação. Porque quando você encarna, é quando você, de certa forma, mergulha na matéria, tem os seus sentidos espirituais obscurecidos e você não sabe se vai vencer ou se vai sucumbir às provas. E, no entanto, a desencarnação é o retorno para a pátria espiritual. E a Daniela complementou aqui: não apenas pessoas más passam por isso, mas algo que ela precisa passar para aprender, para crescer em algum campo que necessitou passar por aqui. Isso mesmo. Então, voltando à nossa pauta, você falou anteriormente, né, dessas várias pessoas que morrem todos os dias, né, desencarnam todos os dias, e como não são juntas, não são reunidas, a gente não vê como uma tragédia. Não vê como uma tragédia. Mas, digamos, quando morrem 100 pessoas, 200 pessoas, às vezes num acidente aéreo, às vezes numa tragédia natural, como essas pessoas são reunidas? Já que nenhum vai desencarnar fora da hora do seu desencarne. Como é essa reunião? Temos tido notícias nos meios espíritas, através de revelações mediúnicas, que muitas dessas desencarnações do passado são resgates coletivos de dívidas do passado. A gente escutou falar através de Raul Teixeira, por exemplo, do nosso irmão Raul Teixeira, sobre o incêndio do circo em Niterói na década de 60. O famoso incêndio do edifício Joelma que aconteceu aqui no Brasil. As tragédias aéreas brasileiras e mundiais. Os desencarnes coletivos como o 11 de setembro, a gente passou agora, hoje é 13, não é? Já comemoramos aí o aniversário, né? Talvez a gente não devesse nem utilizar o aniversário é uma coisa tão boa, não é? Então, frequentemente surgem revelações espirituais a respeito dessas tragédias, de que muitos espíritos que desencarnam coletivamente dessas tragédias têm em comum algum passado negativo relacionado, por exemplo, com algum tipo de situação onde eles foram algozes, onde eles foram aqueles que infligiram aquele tipo de dor e aquele tipo de sofrimento no passado. Então, muitos daqueles que, por exemplo, desencarnaram naquele circo que se incendiou,
estiveram, por exemplo, sacrificando, queimando e jogando às feras cristãos na época da Roma Antiga. E isso a gente teve revelações através de Chico Xavier e inúmeras psicografias na época. Não significa que exatamente todas aquelas pessoas que estão ali têm esse mesmo passado em comum, mas certamente todas aquelas que estão ali, seja por esse motivo ou por algum motivo de ordem pessoal, cabia-lhes desencarnar naquele momento e naquela situação. Se assim não fosse, a espiritualidade encontraria uma maneira de afastá-lo dali para que ele não sofresse aquele tipo de morte ou desencarnação, porque ainda não era o momento ou não era o gênero de desencarnação programada para ele. Como nós dissemos, também acontece que muitas daquelas pessoas, talvez a maioria delas, optou aquele gênero de prova como uma forma de resgate para quitar esse débito e acelerar o seu progresso. Muitas vezes, as pessoas que desencarnam através de tragédias coletivas, temos consciência disso, de que, dependendo do seu estado, elas podem rapidamente se recuperar no mundo espiritual, quando isso se trata de um resgate final, quando elas já se encontram em uma condição melhor. Mas, irremediavelmente, elas são socorridas no mundo espiritual. As compensações, às vezes por essa prova dura, por essa prova difícil, elas são grandes, elas são boas, porque Deus é misericordioso. E elas são atendidas no mundo espiritual por uma equipe de benfeitores do mundo espiritual, que acolhem esses espíritos recém-chegados nessas condições traumáticas, para que eles se recuperem na vida espiritual e possam dar prosseguimento à sua trajetória evolutiva. Assim como são amparados também espiritualmente os familiares daqueles que permaneceram aqui e perderam tragicamente esses seus entes queridos, perderam entre aspas, porque não se perdem, né? Na verdade nós apenas partimos, nos separamos, perde de vista, né? Perde da matéria, mas fica aqui no sofrimento da saudade. E são acolhidos, são amparados pelo mundo espiritual também, para que encontrem um conforto, para que amenizem as suas dores e possam prosseguir a sua existência física, cumprindo com suas respectivas missões aqui na Terra. Então estejamos cientes de que esses acontecimentos, mesmo quando às vezes eles reúnem em comum pessoas que foram reunidas, você diz, e como é que elas são reunidas ali? Por circunstâncias naturais. Da mesma forma que, aparentemente, ao acaso, alguém se livra, alguém aparentemente ao acaso é metido naquela situação. Como no caso do edifício Joelma, que era um entregador que estava ali naquele momento e que não trabalhava lá, e foi justamente naquele momento que houve um incêndio. E outros que não foram naquele momento, naquele dia, que trabalhavam, que estavam todos os dias ali, que escaparam daquela tragédia, como no caso do 11 de setembro também. Então, nós observamos isso. Pessoas que nem faziam parte daquele contexto, mas que foram, ao acaso, entre aspas, trazidas para ali pelas circunstâncias, e outras que pelas circunstâncias da vida foram afastadas dali. Quando a gente fala que essas circunstâncias são uma espécie de atração que faz com que o indivíduo seja atraído por uma espécie de sorte que é compatível com o gênero de prova que ele escolheu. Como parece que aquilo está programado. Eu já vi casos, por exemplo, de alguém que escapa de um acidente de carro, ele desce do carro, eu já vi isso acontecer aqui no interior do nosso estado, e ao escapar e descer do carro, ele é atropelado por um outro automóvel. E você diz, meu Deus, que coisa louca. Parece que ele tinha que desencarnar. Ele conseguiu escapar de uma tragédia e caiu em outra em seguida, não é? Em uma outra fatalidade. Então, às vezes, é o que de fato acontece, que quando é chegado o momento, soa o momento de partir para o mundo espiritual, de uma forma ou de outra partimos. O nosso corpo mesmo ele é muito frágil, às vezes podemos ser acometidos por inúmeras inconstâncias ou enfermidades, que isso não deve provocar terror, mas faz parte da condição humana. Então não sabemos de fato quando isso vai acontecer, de que momento vai acontecer, por isso devemos ter uma vida sana, uma vida boa, tanto no sentido moral, quanto no sentido do equilíbrio dos nossos hábitos, sejam eles quais forem, porque não sabemos o dia ou a hora que partiremos ao mundo espiritual e como nos encontraremos no mundo espiritual. E o Espiritismo, ele faz esse trabalho de conscientização, de transformação íntima, porque a vida no mundo espiritual é um prolongamento da vida que estamos tendo aqui nesse momento. Como nós nos encontraríamos na espiritualidade se desencarnássemos hoje? Imaginemos que, como não estamos aí com o peso do corpo, as nossas sensações, sejam elas boas ou mais, elas são de certa forma ampliadas pela sensibilidade do espírito, que não tem mais um corpo.
Então, se estamos bem, provavelmente teremos essa sensação de bem-estar ampliada na vida espiritual. Mas se estamos perturbados, né, se ainda estamos cheios de conflitos, de ódios, de rancores, de arrependimentos, de mágoas, né, isso também, de certa forma, se ampliará, terá uma lente de aumento na condição da vida espiritual. Estejamos cientes de que esse céu ou inferno, essa felicidade ou desgraça futuras, é, antes de tudo, um trabalho de semeadura. E é algo que é cultivado no nosso íntimo, dentro do nosso ser. Eu costumo até brincar com os amigos, eu digo, minha mala ainda não está pronta. Ainda tem muita coisa que eu preciso colocar, tem que colocar na mala, né? Com relação a essas tragédias, você disse, às vezes a gente escolhe passar por essa provação, às vezes a própria espiritualidade, como nós não temos condições, escolhe pela gente, para que a gente passe por essas situações. Mas qual a relação do desencarne nessas situações e a nossa evolução espiritual? Acontece que a desencarnação, por um gênero de prova difícil dessa natureza, a dor provocada pelo processo dessa desencarnação, simbolizando também um resgate, às vezes, dos nossos desvios passados, representa uma libertação também consciencial. Imagine que muitos desses espíritos, vamos colocar esse exemplo que a gente falou do circo, daqueles que no passado foram algozes, que queimaram ou que jogaram cristãos às feras, traziam no interior de suas consciências o dilema da culpa, do sofrimento pelos seus equívocos passados. Às vezes, aquele momento culminante daquela desencarnação traumática lhes dá também uma sensação de libertação desse sentimento de culpa a nível espiritual, fazendo com que ele possa prosseguir na sua trajetória evolutiva. Então, muitas vezes, é uma necessidade do espírito libertar-se desse débito, né? Passando por aquele gênero de prova, por aquele gênero de desencarnação difícil, e sentindo-se por isso quites com a justiça divina, não só por isso, claro, mas também pela mudança da sua conduta, principalmente pela mudança da sua atitude diante do próximo, né? E essa é a forma de libertação. Claro que a encarnação e o processo de desencarnação, ele permite também que o corpo, ele drene muitos dos nossos desequilíbrios, muitas das nossas instabilidades que estão a nível perispirítico, não é? Dentro no perispírito, e que são traspassadas para o nosso corpo na forma de enfermidades que aparecem ao longo da nossa existência. Então, o processo da reencarnação é um processo de purificação, de burilamento do nosso perispírito. E a desencarnação é o ato final dessa vivência. É o momento final do transpasse e da libertação para esse estado de consciência maior. E isso, com certeza, é uma sensação de libertação, de tirar um peso, vamos dizer assim, das costas de quem traz em si esse dilema da culpa pelos erros passados das suas existências anteriores. E você falou dessa assistência que é recebida pela espiritualidade superior. Como é esse trabalho da espiritualidade superior nesses eventos? A gente vai ver, por exemplo, nas narrativas do Espírito André Luiz, eu não arriscaria aqui a obra, porque depois que a gente lê todas as obras, a gente mistura as histórias das obras, alguns privilegiados da memória, mas ele narra, André Luiz. Eu acho que talvez sejam os mensageiros, né? Os amigos aqui me ajudam, que fala sobre a Segunda Guerra Mundial, e ali naquela obra ele fala dos grupos de espíritos, amigos, que a espiritualidade é organizada para ajudar, né, e receber aqueles espíritos que desencarnam no momento da guerra. Nosso lar mesmo. É nosso lar mesmo, né? Inclusive no filme tem uma passagem com relação a isso. A voz dos bastidores que vocês estão ouvindo é de José Queiroz. Pronto, sempre tem um irmão mais privilegiado aqui de memória que só corre nesse momento. Então, a gente vê essa mobilização do mundo espiritual, até porque eles preveem antecipadamente o desenrolar de determinados atos. Por exemplo, uma falha mecânica que ocorrerá em uma aeronave, certo? Uma revolução geológica que provocará um terremoto com um consequente tsunami. Eles, na condição do mundo espiritual, eles têm como antever, têm mais recursos para antever esses acontecimentos do que nós mesmos. E de se prevenirem, né, de se prepararem para receber, no
plano espiritual e para socorrer no plano espiritual essas pessoas que desencarnam às vezes de maneira brusca ou de maneira difícil, ou que ainda permanecem ligadas aos seus despojos físicos, dependendo do seu estado de consciência. Então, nesse momento, de fato, há uma verdadeira organização, uma verdadeira sincronização de trabalhos, de frentes de trabalho do mundo espiritual para auxiliar aqueles momentos de transição e de sofrimento. Isso aí, com certeza, Deus não nos desampara e eles utilizam, né, dos seus trabalhadores, dos seus servidores, para nos ajudar e nos socorrer nos momentos difíceis de transição. Deixa eu ver as interações aqui. Vamos lá. Lourdes Aparecida de Oliveira disse: as provas e expiações nos ajudam a chegar lá. Aí vem uma pergunta, também não identificada, diz o seguinte: será que aqueles que foram algozes outrora necessariamente precisam desencarnar através de uma situação traumática? Não. Definitivamente. Como nós dissemos, o resgate do mal não tem que ser só com a moeda do sofrimento. A proposta da doutrina espírita é de que o bem antecipe o mal. O que acontece às vezes é que o próprio espírito, apesar da sua mudança de atitude, ele escolhe às vezes esse gênero de desencarnação, porque como uma maneira de complementar e de ter a consciência de que aquele sofrimento tem um simbólico, ele representa um resgate e ele proporciona um adiantamento da sua condição espiritual. Mas não necessariamente, obrigatoriamente, tem que se passar por isso. A moeda do bem, ela é sempre a moeda divina, a moeda do amor e da caridade. Quando nós optamos por isso, podemos amenizar ou evitar a maior parte dos sofrimentos das nossas existências físicas aqui na Terra. Mas, às vezes, somos nós mesmos que optamos, porque, diante do ponto de vista do mundo espiritual, quando somos espíritos, sabemos que isso bem pouca coisa representa no plano da nossa evolução espiritual. Às vezes a gente quer insistir, não tem como escapar disso, não é? Porque isso ainda é o horror que nós temos à destruição do nosso instinto de preservação. Mas do ponto de vista da espiritualidade, o ponto de vista que nós mesmos temos quando estamos na condição de espíritos errantes desencarnados, é diferente do nosso ponto de vista enquanto encarnados. E a gente vai ver que a desencarnação, como nós dissemos, a morte, ela é apenas uma expressão entre duas vidas. É uma necessidade, ela é irremediável diante da transformação da vida física, e que essa escolha é o próprio espírito que faz, porque sabe que ela pode ser útil para a sua evolução. A Luísa Galvão diz o seguinte: no livro de André Luiz, Ação e Reação, há casos de faltas atenuadas devido ao esforço em que o espírito faz em se melhorar. O amor cobre, em alguns casos, multidões de pecados. Justamente. Complemento o que a gente disse. Eu até me lembro do caso de um amigo nosso, que no movimento espírita da Paraíba, e esse amigo nosso era um grande trabalhador do movimento espírita. Isso é conhecido, ele confidenciava isso, eu digo, não vou dizer quem é, mas ele falava isso abertamente. E ele já desencarnou, né? Isso também já faz tempo, e ele me confidenciou, ele contou a mim, como contou a outras pessoas, que quando estava aqui, durante a sua encarnação, ele foi acometido por um câncer de pele. E ele foi fazer aqueles tratamentos, onde fazia uma cauterização a laser, né, daqueles pontos, feridas do câncer de pele, e ele sentiu naquele momento que fazia aquela cauterização o cheiro, o odor da carne queimada, cauterizada pelo laser. E aí ele entrou num processo espontâneo de regressão, onde ele desenrolou-se diante dos seus olhos um panorama de uma existência anterior, onde ele estava à frente, né, à entrada de um navio que traficava escravos, e ele era responsável de ferrar a ferro quente os escravos e marcá-los, né, como gado, como propriedade, como eles eram tratados naquela época. E naquele momento ele entendeu o porquê daquele resgate doloroso do câncer de pele pelo qual ele passava. A espiritualidade, por acréscimo de misericórdia, permitiu-lhe visualizar, panoramicamente aquela cena onde ele teve consciência dos motivos, das razões pelas quais ele estava passando
por aquela dificuldade, apesar de ser um trabalhador do bem, um trabalhador exemplar, não é? Saudoso do nosso movimento espírita. Então, esse é um exemplo. Ele viveu bem, viveu longamente, trabalhou bem, teve com certeza amenizado o seu sofrimento por conta da sua ação no bem e amenizado também até o problema de saúde, mesmo que, claro, ele depois viesse a desencarnar, porque também isso faz parte do nosso processo natural de existência aqui na Terra. Tem alguma forma de quem, apesar de estar programado para ter uma morte um tanto trágica, né, ir antes da hora? Antes do programado? Para ele ir ou para ele não ir antes do programa? Para ir. Eu disse assim, eu tenho que passar, minha morte vai ser uma tragédia, uma morte dolorosa. No entanto, tem um acidente, uma coisa próxima para acontecer. Tem como, por algum motivo, isso ser antecipado, ele desencarnar antes do programado para que se passe pela situação? Veja bem, a única situação que conhecemos que a pessoa antecipa a sua morte é através do suicídio. Porque ele utiliza do seu livre-arbítrio para abreviar sua própria vida, o que é um grande crime aos olhos da divindade e das leis da justiça divina. Então, nessa situação, o sujeito está utilizando do seu livre-arbítrio para abreviar sua existência aqui na Terra. Fora isso, em circunstâncias normais, ele desencarnará quando a espiritualidade julgar necessário e oportuno que seja o momento para essa desencarnação. E como é que a espiritualidade ela julga isso? Com uma série de fatores, positivos ou negativos. Porque não é só o que a pessoa fez no aspecto negativo que determina que chegou a hora de desencarnar. Como eu disse, a desencarnação pode ser uma libertação. Ele pode desencarnar justamente porque ele foi bom. Olha que interessante. Diz, porque quer dizer que se eu for muito mal eu vou desencarnar, e se eu for muito bom eu vou viver mais aqui. Não necessariamente, pode acontecer o contrário. Justamente porque você cumpriu com o seu papel aqui, com a sua missão, você foi um espírito muito bom, você ganhou o prêmio, vamos dizer assim, da desencarnação. Alguém diz, que prêmio, né? Leva para você esse presente. Mas é porque prêmio ou uma condição, vamos dizer assim, de sofrimento, depende do estado que você desencarna. Para os espíritos de consciência tranquila, para os espíritos bons, para os espíritos felizes, a desencarnação é sim um prêmio. Porque eles vão para uma condição ainda muito mais feliz, de muito mais consciência, de muito mais liberdade, de muito mais luz. A gente observa nas experiências de quase morte, as EQMs, os relatos daquelas pessoas que por alguns instantes são tidas como clinicamente mortas. E durante esses momentos breves que elas estão clinicamente mortas, elas têm, às vezes, visões panorâmicas da sala de cirurgia, de outros lugares, e têm contatos no mundo espiritual com entes queridos que já se foram. E elas relatam uma felicidade imensa, uma alegria, uma paz que são tomadas, que são cercadas e não querem voltar. Mas aí os parentes do outro lado, os familiares dizem, não, mas ainda não é chegado o seu momento, você tem que retornar. Alguns retornam quase que contrariados, porque quando ele chega lá, que é tão bom, não quero voltar mais para aquele corpo. Veja que coisa. Mas, no entanto, se não é chegado o momento, ele retorna. Retorna e relata essas experiências. E diz, inclusive, quando eu estava como clinicamente morto, o médico falou isso, não é? Lá em casa aconteceu isso, e aquelas informações são confirmadas, são observadas pelos estudiosos das experiências de quase morte, trazendo também uma evidência de que esse estado de felicidade que as pessoas são tomadas e acometidas quando encontram-se com seus entes queridos no mundo espiritual é real. É algo amplamente verificado em todas as culturas, em povos e pessoas que não têm nenhuma relação com o conhecimento da doutrina espírita. Então observemos que de fato a morte e a desencarnação ela pode ser uma libertação. Então às vezes a pessoa parte porque é chegado o seu momento, por um resgate doloroso, por uma situação difícil. Outras vezes porque cumpriu com a sua missão aqui. Espíritos completistas, crianças que morrem em tenra idade, que partem muito cedo, porque vieram apenas para uma curta existência, para completar com uma prova, com uma necessidade que está relacionada com ela e uma prova também para os pais que passam por aquele momento doloroso. Então tudo está dentro de uma lógica, tem uma explicação dentro dos mecanismos das leis divinas. Nós, que às vezes temos um olhar acanhado sobre a existência, baseado apenas do ponto de vista da vida presente, da vida material. E quando nós olhamos as coisas apenas do ponto de vista da vida material, de que essa existência é tudo,
que nós temos de que essa existência é o que há de mais importante, então nós irremediavelmente sofremos. Porque apegar-se a essa existência como sendo tudo é como você se apegar a uma sombra de um objeto, que não é a realidade. Essa existência física é uma sombra de uma realidade maior. E toda sombra é transitória. Quando você se move, a sombra se move. Não é? Se muda o ângulo da luz, muda o ângulo da sombra. Se apaga a luz, deixa de existir. Então a sombra não é a realidade. A existência física aqui na Terra não representa toda a realidade. É apenas uma parcela acanhada dessa realidade, que se desdobra em um horizonte muito mais amplo e infinito, que é o da vida espiritual. Para a gente finalizar, agora eu vou fazer a pergunta inversa. Estou programada para sofrer uma tragédia e desencarnar. Em alguma condição, eu posso me libertar dessa programação? Sim. Isso pode acontecer se a espiritualidade julgar útil que na mudança da nossa trajetória, das nossas atitudes, convém alterar o gênero dessa prova ou o momento dessa desencarnação. Nós temos, por exemplo, o caso dos espíritos que são chamados, que ganham tempo, ajuda aí dos universitários. Agora foge a expressão. Os completistas não, são aquelas pessoas que têm programado a princípio um momento para a sua desencarnação e depois elas têm prorrogado o tempo de existência aqui na Terra. Moratória. Chegou. Espiritualidade que ajuda. Então, aquelas pessoas que recebem uma moratória são aqueles espíritos que às vezes, pela mudança até positiva na sua trajetória aqui na Terra, e como está sendo muito útil para a sua evolução aquela experiência física, os espíritos, a espiritualidade decide prorrogar essa sua existência além do que estava programado a princípio, porque está sendo muito proveitoso aquilo para a sua evolução. Nós temos também um caso de um companheiro nosso do movimento espírita aqui nosso da Paraíba, esse eu posso até falar porque esse ainda é mais conhecido a situação dele, que é o professor Valdo Lima do Vale, uma pessoa muito querida nossa, não é, que sofre de um problema cardíaco, não é, e que já há muitos anos os médicos eles deram um diagnóstico desenganador, que pelo diagnóstico médico ele já devia ter desencarnado há muito tempo, e no entanto ele segue aí, apesar de suas limitações físicas e dos seus problemas, mas ultrapassando todas as expectativas médicas, sendo ele mesmo reconhecendo a sua condição de moratória aqui na Terra. O próprio Divaldo, ele confessa isso, né, em suas palestras, em relação a ter uma moratória com relação a sua existência aqui. Então, isso acontece também. Né? Os mecanismos das leis divinas, eles não são condizentes olho por olho, dente por dente. Existe espaço para misericórdia. E existem ajustes na nossa trajetória de acordo com as opções que nós tomamos ao longo do nosso existir, ao longo da nossa caminhada. De acordo com as decisões positivas ou negativas, esses ajustes eles são feitos sempre beneficiando o nosso progresso, beneficiando o nosso aprendizado espiritual. Bom, antes de acabar, chegou uma pergunta aqui que eu queria que você respondesse, que a Tatiana ela diz o seguinte: durante nossa reencarnação existe um tempo determinado para que pela própria vontade praticamos o bem, assim debitando alguma dívida. E não escolhendo fazer isso, podemos passar por outro momento de situação muito difícil que nos obriga a quitar essa dívida. Isso está correto? Vamos ver se eu entendi o pensamento da Tatiana. Ela disse que durante a nossa reencarnação existe um tempo determinado para que pelo nosso livre-arbítrio a gente escolha... Claro, que é o tempo da nossa existência física, Tatiana. Né? Então a gente tem um tempo onde a gente tem a opção, a gente pode optar. Né? Aí, não escolhendo isso, podemos passar por outro momento de situação muito difícil, o que nos obriga a quitar. Isso. De certa forma é assim. Deus primeiro nos dá a opção do amor e de escolhermos voluntariamente o bem. Chega um determinado limite para não prejudicar o processo evolutivo, que as circunstâncias, de certa forma, dolorosas, nos obrigam a mudar a nossa postura. Quando somos muito orgulhosos, muito vaidosos, muito renitentes no mal.
Então a dor, lembremos bem disso, o último mecanismo que a divindade se utiliza para abater o nosso orgulho e para nos fazer progredir, e que é um remédio eficaz, diga-se de passagem, porque a dor ninguém resiste, pode resistir por um tempo, mas um momento ou outro acaba cedendo, né? E a dor, ela é consequência, né? Ela é um sintoma da nossa enfermidade espiritual, por não estarmos em sintonia com as leis divinas. Somos criados em sentido metafórico, né? Imagem e semelhança de Deus, no sentido de que somos seres espirituais, de que estamos aqui, somos co-criadores da nossa realidade, e dessa forma, sendo criado assim, devemos ter a consciência de estar em ressonância com essas leis divinas. No momento que nós nos distanciamos desse nosso papel de amar, de progredir, nós sofremos. É a consequência natural. Não é que Deus ele está lá em cima a punir e a planejar castigos para quem desobedeceu. O mecanismo ele é automático, mas a misericórdia divina ela se aplica a cada momento, nos oportunizando sempre, nos dando sempre uma chance para resgatarmos e refazermos a nossa trajetória. A escola da evolução divina é a escola da misericórdia, do amor, do reaprendizado. Não é a escola do castigo, não é a escola da punição. Punição é aquilo que nós não entendemos como consequência dos nossos erros e dos nossos desvios, que na verdade é apenas a lei de ação e reação que se aplica diante da nossa insistência no mal. Então Deus ele é Pai misericordioso e Ele sempre está a ajustar as suas leis de acordo com as decisões que tomemos ao longo da nossa caminhada. Para finalizar, eu lembrei de uma situação que uma vez um senhor desencarnou engasgado com um pedaço de queijo tomando um café da manhã. E eu lembro que alguém comentou, eu era ainda criança, e alguém comentou e disse: meu Deus, fazendeiro a vida toda, comia queijo todos os dias e morre engasgado com um pedaço de queijo. E a outra pessoa respondeu assim: quando chega a hora, até topado é motivo. Até topado é motivo, é verdade. Então, às vezes tem pessoas que desencarnam por motivos tão torpes, né? Que você até seria trágico se não fosse cômico até, né? Algumas situações. Mas é porque qualquer coisa é motivo, como às vezes das situações mais perigosas e absurdas, as pessoas escapam de maneira incrível quando não é chegado o momento. Exatamente. Então, e pegando o gancho que você falou no início, eu acho que concordo com você, que a pior morte é aquela que quando a gente vai com a sensação que não cumpriu o dever a que veio cumprir, que ainda tem muitas coisas a resolver. Então, como qualquer motivo é motivo, quando chega a hora, então vamos arrumar nossa mala, ou seja, aparar as nossas arestas e caminhar no caminho do amor para que a gente possa evoluir. Vivamos a vida aqui como uma instância passageira, não definitiva. Quem é que vai para um hotel e tenta ali montar a sua casa? Ele está sempre com a mala pronta porque tem que partir a qualquer momento. A mala que nós necessitamos preparar aqui nessa existência é aqui dentro, dos nossos valores morais e espirituais. Porque essa de que está fora do que nossos pertences, nós não levamos nada disso. O nosso tesouro, o nosso galardão nos céus, é o patrimônio que adquirimos interiormente. É esse que devemos apressar-nos por aquinhorar, porque ele é que contará na balança dos bens divinos. Então que todos nós possamos buscar na doutrina espírita, nos ensinamentos proporcionados por Jesus, a inspiração necessária para passar pelos momentos difíceis que a humanidade tem passado, com as transformações geológicas e as mudanças dos ciclos naturais ocasionadas ou não pelo homem, acarretando certos sofrimentos para a humanidade. Esses momentos difíceis também por conta das guerras, os refugiados, não é? As tragédias humanas que ainda ocorrem no nosso planeta, que nós emitamos pensamentos de paz, de amor, e dentro de nossas possibilidades, ajudemos aqueles a quem possamos ajudar, para que transitem por essa existência física de maneira menos dolorosa e possam cultivar a esperança e o amor em seus corações. E que assim possamos contribuir com a nossa parcela para a construção de um mundo de regeneração. Que Jesus nos abençoe a todos. Agradeço a oportunidade mais uma vez. Nós agradecemos. E mandamos um abraço a todos aqueles que estão nos ouvindo, que nos assistem através dos meios midiáticos. Obrigada, Breno, por mais esse bate-papo maravilhoso. Obrigada a todos vocês que participaram, interagiram conosco, vocês que só nos assistiram, e é sempre bom contar com vocês aí do outro lado.
Um grande abraço, uma excelente semana para vocês e até domingo que vem.